Christian Dunker é um psicanalista engajado no debate público. Paulistano de 58 anos, tem mais de 800 mil seguidores nas redes digitais. Traduz a psicanálise para a linguagem do dia a dia. É um intelectual progressista, fala de modo direto sobre as urgências emocionais do tempo em que vivemos. A depressão, as ansiedades, a sexualidade, o burnout, a vida, enfim, nesta sociedade desigual e dominada pela pressão do sucesso. Ele escreveu uma dezena de livros, ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura no país. Tem 2 filhos, é palmeirense roxo, ou melhor, verde, é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na Inglaterra, na Universidade Metropolitana de Manchester, e é professor convidado em mais de 20 universidades mundo afora. Dunker diz que sua principal tarefa é escutar e conversar com as pessoas onde quer que elas estejam, transmitir para o grande público a psicanálise, para que nós possamos entender melhor, sobretudo, a nós mesmos. Então, o ICL hoje ajuda a gente a entender melhor quem somos, onde vivemos e o que está acontecendo ao redor. Olha, eu acho que está acontecendo coisa que nunca aconteceu. Para entender isso, só com a presença dele, Christian Dunker, como eu já apresentei aqui, esse grande psicanalista, figura muito agradável, a gente estava batendo papo aqui, e por isso tudo é um prazer enorme ter você aqui no ICL, viu, Christian? Prazer, uma honra máxima estar aqui com uma lenda viva do jornalismo brasileiro. Lenda é ruim. Não, lenda é bom, Nada. lenda transcende o epocal, assim. Vamos ver uma coisa. Eu estou no jornalismo, você está na psicanálise. Uhum. Por que você foi parar na psicanálise? Você pensava nisso quando era menino? Você é filho de alemães, né? Sou. E nasceu no Brasil, São Paulo? Nasci no Brasil, mas nunca tinha pensado nem em ser professor, apesar da minha família ter muitos professores, e muito menos psicanalista, porque psicanalista era uma coisa assim que precisava ter um certo dinheiro para fazer a formação e tempo e tal, e não tinha, né? Eu fui parar na psicanálise por uma decepção amorosa. Ah, é? É. Você falou, o trauma foi tão grande que ela me provocou que eu tenho que caçar um analista para me ajudar, foi isso? Foi isso. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Mas antes eu tive uma ideia assim luminosa, né? Porque ela me deu fora e eu não conseguia elaborar e tal. Daí minha mãe pintava umas coisas, eu falei, agora eu vou sublimar isso aqui na tela. Minha mãe falou, tenta outra coisa que isso aí não é para você. Daí eu cismei de correr a São Silvestre. E daí me inscrevi para São Silvestre, porque sabe aquela coisa assim de correr passa? Vou né? correr dela, né? vou me mexer que passa. Daí chegou, desci a Brigadeiro, na maior coragem, assim, chegou lá embaixo. Subida, né? Não, a hora que eu vi assim, consolação, aquela palavra me interpretou assim, consolação, não tem consolação. Porra nenhuma. Ninguém me consola. Ninguém me consola. Dali, depois da prova, alguém falou, Cris, para com essas coisas, vai fazer análise. E acabei num lacaniano. Quando vi, estava lá, deitado. As voltas com o tempo lógico. O tempo lógico de Lacan, coisa interessante. Mas o seu pai fazia o quê? Meu pai era engenheiro, né? Ele passou assim, a guerra na Alemanha, então tinha alterações profundas, né? Com comida, com assim, Terceira Guerra Mundial. Eu fui educado numa coisa meio germânica, meio prepare-se porque vai ter uma terceira, né? A gente está preparado. Estou preparado. E ela foi para engenharia, trabalhou muitos anos como engenheiro, né? E depois um dia deu a louca e resolveu montar um armazém no interior de Ilha Comprida, uma região que não tinha ninguém, uma ilha deserta, aquela
Para vender para quem? Para vender para quem? E eu fiz essa pergunta para ele. Não tem ninguém, né? A ideia eu acho que era exatamente essa. Você não pensou nem em ser comerciante, nem em ser engenheiro, seguiu os passos do pai. Eu pensei em ser engenheiro, mas aí minhas aulas de matemática era um negócio sofrível, até hoje eu não sei como é que eu passei naquele negócio tangente, secante. Eu passei, eu fiz engenharia civil, mas eu parei no último ano. Eu falei, se eu continuar, eu não vou ser jornalista nunca. E eu já fazia jornalismo. Tá. Você vai ficar me tentando, né? Jornalismo é um negócio que é difícil, você tem um emprego bom e tal. Uhum. E você já fazia uma coisa de jornalismo, e daí? Eu já fazia jornalismo, mas eu fazia escola de engenharia até o último ano. No último ano, na UFMG, eu caí fora. Senão ia virar. Falar tranca a matrícula, eu falei, não, vou embora, senão eu volto. Mas eu pensei nisso, você falou de engenheiro, eu falei, normalmente a gente tenta seguir, né? Uhum. É um pouco assim, por desorientação, né? Meu pai ele tinha uma coisa assim de achar que o futuro estava nos computadores. Isso quando ninguém falava que computador. Então eu tive todos aqueles TK-85, as primeiras máquinas, né? E isso... Linguagem de COBOL. Isso. Então, e ele dava um negócio e falava assim, agora você se vira com a programação. Então tinha que achar os livros para descobrir como é que programava para brincar, né? Mas aí eram mais os brinquedos, né, do que a arte da engenharia. Enfim. Aí você foi fazer o curso de psicologia. Eu fiz psicologia. E naquela época a USP permitia que você fizesse ainda duas carreiras ao mesmo tempo. Então eu fiz psicologia de manhã e tarde e sociologia à noite. Não terminei. Mas depois mudei para filosofia, também não terminei. Então fiz uma carreira... Você acabou misturando psicologia, psicanálise com sociologia, com filosofia, que está tudo interconectado, né? E essa é uma ideia, né? Que a gente, eu digo assim, a geração, né? Minha geração, quando entrou assim, para dar aula, a gente tinha esse sonho de... Um dia a gente já foi mais representativo, mais importante, inclusive, para o país. E nessa época era a Maria Antônia, onde então filosofia, psicologia e as ciências humanas estavam todas assim juntas, né? Então a ideia era a gente refazer um pouco esse percurso entre nossos alunos. Que muita gente acha que a psicanálise, enfim, a psicologia, ela cuida só das questões individuais de cada um. Uhum. Eu imagino que ela possa iluminar mais as relações interpessoais, o tempo em que se vive, a sociedade em que se vive. Eu tenho, inclusive, uma dificuldade isso, né? Definicional para descobrir o que são questões individuais. Então, falo de você, né? O cara começa a falar dos amores, o outro. Do trabalho, o outro. Da saúde, o médico. Das ancestrais, genealogia, os outros. A pessoa que chega e fala, consegue falar de si sem falar dos outros, esse tem um problema gravíssimo, né? Talvez inalcançável. E ao falar dos outros, aí você fala de si. Ele está falando de si e está falando do tempo em que está vivendo, né? Da ideologia em que está imerso, ou das ideologias. Né? Usando a linguagem que inocularam em você, que você não comprou, não escolheu na padaria, que veio de grátis para você, e de repente você se descobre sendo falado pela imprensa, pelo jornal, pela ideologia. E psicanálise, mas é teoria social crítica por outros meios. E há quem diga que o analista tem que ser um sujeito neutro. Eu acho que neutro é só shampoo para beber, mas tudo bem. É neutro. O psicanalista tem que ser um cara neutro, não pode ter um posicionamento ideológico, uma convicção. Né? O Freud comparava até a atitude, né? Ele dizia assim, tem que ser de uma neutralidade benevolente. O que quer dizer isso? Quer dizer que sou neutro, mas eu assim, tolero, eu sou consciencioso, parcimonioso com as mazelas dos outros, com os valores dos outros. E eu acho que era uma maneira de colocar, no fundo, que a gente precisa, de fato, de um distanciamento simbólico. Não?
Você não vai analisar os outros, ou não vai ajudar que os outros se analisem por identificação. Faça como eu, faça como... Para mim deu certo, olha, todo mundo faz assim. Isso aí são as respostas que a pessoa tem no mundo, né? Não precisa ir a um psicanalista para ter, né? Então, essa distância, que muitas pessoas até reclamam, ela tem que ver com isso, né? De você forçar um pouco o fato de quando você está assistindo a partida, né? Você está meio de fora, assim, você enxerga muito melhor. O cara está errando sempre a mesma bola, não cruza assim, muda o lateral. O juiz roubou. O juiz roubou. Você E tá aí aqui, você, às vezes, né? é nítido, né? Meteram a mão. Meteram a mão. Como estão metendo a mão em vários países no tempo em que a gente vive. Ah, sim. E você mesmo com essa distância, você fala, opa, e aí isso implica política. Exato. Quando eu te apresentei, que eu falei um psicanalista progressista, acho que até uma redundância. Ou ele é progressista ou ele não é. É possível ser psicanalista de extrema-direita? Olha, infelizmente, sim. É possível ser? Fascista, não. Eu acho que fascista... extrema-direita, para mim, é fascista. Aí não dá, porque aí tem junto uma concepção do que é a palavra, do que são diferenças, do que é o outro, que de fato contrariam. Mas a gente tem casos de psicanalistas que trabalharam com a tortura, trabalharam auxiliando ali o pessoal do DOI-CODE. A gente tem psicanalistas que partilham de ideias assim, muito, muito conservadoras, inclusive na teoria, né? Eu acho que, bom, na psicanálise, como qualquer outro campo, a gente tem uma luta de classes, né? Você tem posições concorrentes, você tem um campo que é heterogêneo, né? Então, reputo como assim, mal informado, tanto aquele que diz assim, psicanálise, ciência burguesa, o Stalin falou isso aí, quanto aqueles que dizem, não, a psicanálise vermelha vai, enfim, levar as pessoas para a revolução. Tem uma teórica da psicanálise, chamada Elisabeth Roudinesco, e ela diz assim, para que a psicanálise se instale num lugar, a gente precisa ter liberdade de expressão, ou liberdade associativa, e a gente precisa ter laicização da interpretação sobre os sintomas, né? Quer dizer, não pode ter uma interpretação religiosa, mágica, isso seria, vamos dizer assim, um pouco contraditório com a psicanálise. Agora, quando a gente olha para o Brasil e a gente vê que durante a ditadura militar foi o momento em que mais cresceu a psicanálise, né? E agora, durante o regime Bolsonaro, também foi um momento de grande visibilidade da psicanálise. Nos dois casos, ao que parece, quando a gente perde o ar, quando a gente perde, enfim, a liberdade, a gente vai buscar isso, às vezes desavisadamente, nos nossos sintomas, nos espaços clínicos, nas outras maneiras de dizer de um sofrimento que às vezes a gente nem percebe que está passando, né? Quer dizer, os momentos de opressão Sim. te fazem muitas vezes os psicanalistas avançarem, né? Tanto teoricamente, para pensar as raízes de por que as pessoas escolhem tiranos, por que as pessoas suportam tiranos, por que a gente é condescendente com o fascismo, né? Isso é uma questão teórica, e do outro lado, a gente precisa escutar, mitigar o sofrimento daqueles que sofrem direto ou indiretamente por opressões sociais. Por analogia, a gente pode entender, por exemplo, porque durante a ditadura dos militares no Brasil, né, eu gosto de falar ditadura dos militares. Não civil militar. Não, o civil ajudou a preparar o golpe. Sim. E deu o golpe. Agora, uma vez que se instalaram no poder, eles mandaram a banana para os civis. Inclusive, você lembrar que depois do AI-5, né, e logo que morre o ditador Costa e Silva, quem deveria assumir era o vice, que era um civil, Pedro Aleixo. Né? Mas eles interditam. Como sempre, interdita a possibilidade civil, a não ser que esteja subordinado ao pensamento militar. E aí entra o Rademacher, né? Acho que uma junta, Augusto Rademacher, que era um integralista. Não sei se você lembra disso. São vários. O que preparou o golpe, o general Olímpio Mourão Filho, era integralista, o Olímpio Mourão Filho, e em 36, 35, escreveu o Plano Cohen, falsificado, primeira grande fake news, para permitir ao Getúlio
perseguir os comunistas. Quer dizer, aquilo era uma coisa forjada, é a primeira fake news que a gente teve assim, de grande repercussão, né? Ou seja, isso aí tem uma história, E né? esse cara, depois, vai dar o golpe em 64. Quer dizer, não pode deixar essa turma impune, não. Se não marcar, elas vêm Mas pra eu estava cima, é falando, incrível. por analogia, durante a ditadura dos militares, né, a gente teve um crescimento muito grande, por exemplo, em algumas artes, na música popular brasileira, é onde explode Chico Buarque de Holanda, do Lobo, Milton Nascimento, Caetano, Gil, né? Com músicas geniais, com poéticas fantásticas, né? É exatamente mas também o nesse cinema período. novo. O cinema novo um pouquinho antes, né, mas professor? foi indo, né? mas Foi aí- entrando na luta. O Quanto teatro mais- do Zé Celso e companhia. Quanto mais o regime apertava a censura, mais geniais eram Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, João Bosco. E a gente está vendo algo parecido agora, né? Estamos com a Fernanda Torres, tem um renascimento Pois é. do cinema. A gente se pergunta se no fundo mudou o lugar da arte, né? E a gente não tem fenômenos semelhantes na música, né? Música de resistência, música de protesto, né? Pouco, não sei o que você pouco, eu acha, acho né? pouco, acho. Pouco, mesmo teatro. O cinema foi o que se mostrou mais, né? O Kleber Mendonça, mais, vamos dizer assim, enfrentar de frente. É Não de curioso, lado. né? Talvez seja a mesma coisa que aconteceu. O cinema novo, Glauber Rocha, né? Ele explode, cresce um pouco antes do movimento dos festivais da música, né? Talvez o cinema hoje esteja fazendo a mesma coisa, preparando Uma nova entrada. Porque depois veio o cinema marginal, veio os desdobramentos aí vem as outras coisas, mas que estavam ali na luta, né? Ainda Estou Aqui. É um filme para se botar no divã e analisar? Eu sei que você já falou sobre isso. Eu acho que sim, né? Um filme que tem ali uma montagem muito interessante, né? Porque no fundo ele se resume em um instante da desaparição, né? E que narra como a ausência ela tem uma força, né, de organizar e de desorganizar, ela tem uma força de fazer dizer, ela tem uma força de engendrar lutos e de transformar as pessoas. E, na verdade, o Rubens Paiva não se vai, ele ainda está aqui e nos obriga a pensar. Sim, né? sim. Eu tenho grande admiração pelo filme, mas eu acho que ele poderia ter explorado mais como cada um dos membros ali da família foi atravessando seu luto e dando destinos para essa ausência, né? Quando o pai morreu para cada um, né? Exata, essa pergunta que é feita ali, mas no filme ela não anda, né? Podia ter falado do percurso da Veroca, que se tornou uma grande professora do Instituto de Psicologia. Foi sua professora? Foi minha professora e uma das pioneiras da luta contra a AIDS. É a mais velha, né? É aquela que estava lá na Inglaterra, que volta, e que todo mundo diz, aqui, que é família burguesa e tal. A prova é que ela se transformou numa grande figura expressiva da esquerda, né? Eunice virou uma grande advogada, né? Sim. E eu acho que os outros também tiveram percursos assim de resistência, né? Eu vejo que esse filme faz muito pelos direitos civis no Brasil, né? A gente não conseguiu avançar na punição aos torturadores, aos gorilas da ditadura. Sim. E esse filme escancara, né? E traz para agora, para o tempo atual, um alerta. Olha o risco que nós estamos ainda correndo. É como se eles, os militares, nós ainda estamos aqui, hein? Sim. Não é? Esse título é muito bom, né? Porque ele ressoa de um lado e de outro, né? Ainda estou aqui, é tanto resistência quanto alerta, quanto, escuta, algo precisa ser elaborado, algo precisa ser feito, cadê a educação da nossa polícia, cadê a reforma policial, cadê o reparo público, né? Cadê a restituição aos indígenas das terras perdidas, cadê
a reparação, que para a psicanálise é um conceito e que tem a sua expressão política direta, né? A gente se assusta muito com a imaginação, porque o filme não mostra, né? Da tortura, né? Da paixão e morte de Rubens Paiva, e a gente imagina, né? No tratamento que é dado a Eunice, a filha, encapuzados e tal, né? E a tortura, mas a tortura de um homem branco e rico, classe média alta, esquecendo que durante todo esse tempo pessoas pobres e negras são torturadas agora, nesse momento, em várias prisões e delegacias do Brasil. Que é uma continuidade. É uma continuidade por outros meios, por outras fórmulas, por outros processos, mas é uma continuidade. Então, ainda estou aqui, é também o torturador que ainda está aqui, é também a violência de Estado que continua aqui. É a tortura que continua aqui, né? Que a gente às vezes não toma nem conhecimento, porque acontece com gente que está fora dos holofotes da mídia. Então, mas aí eu tenho essa ideia de que o filme, de certa maneira, ao jogar com a ausência, ela mostra também a força da invisibilidade, né? Que você não precisa mostrar com todas as cores, com todas as notas, a tortura, a violência, a cor que tem na violência e na tortura, para que ela atinja todos, né? Para que ela consiga ser uma mensagem transformativa para todos, né? Agora, como é que você entende depois de você sabe quantas pessoas você já trabalhou num divã? Diria que não passa dos milhares, assim, pelo menos 1.000, mas não 10.000. Mas mais de 1.000 pessoas? Mais de 1.000. Dá para, a partir disso, se entender um pouco, ou conseguir iluminar, para ver com mais nitidez ao redor o que é que acontece em cada tempo, né? Como é que você interpretaria isso que a gente está vivendo, não só no Brasil, essa fascistização do mundo, a emergência do Bolsonaro, dos bolsonaristas mais do que do Bolsonaro, da extrema-direita no Brasil, da extrema-direita nos Estados Unidos, que sempre bancou essa posição de ser o paladino das liberdades, da democracia. Você está vendo lá parece até a ascensão de Hitler na Alemanha. Sim. Né? A questão da Alemanha, do crescimento do partido neonazista, da Itália com a Meloni, né? Sim. Isso era uma pergunta que eu fazia muito para minha avó. Minha avó viveu a ascensão do nazismo da Alemanha, né? E eu perguntava para ela, mas escuta, você não via a pessoa com estrela de Davi amarela na rodovia? Você não via a loja do sujeito ser depredado? Via. Você não via o vizinho sumir? Via. E aí? Daí ela me respondia assim, você não vê a criança na rua pedindo? Você não vê o outro sem casa para morar? Ali do seu lado? Você não vê a polícia descendo o cacete em todo mundo? Então, o que você tem a me dizer sobre isso? Me respondia na xincha, mas eu acho que a chegada aí do fascismo é outra coisa, né? Em cima disso, acho que tem um processo. Você é de uma família judia? Não, meu pai é luterano, de família, enfim, alemã, mas protestante. Mas, né? Não de formação. Não de formação, mas judaica. Desde pequeno eu tenho essa questão. Quer dizer, não foram perseguidos na Alemanha, não foram avós, perseguidos, mas estudei num colégio alemão, onde minha avó dava aula e tal. Mas sempre tive essa questão de, e aí, vocês não vão reparar o que fizeram? E na Alemanha, isso é um assunto, a gente conhece bem o jeito alemão de lidar com as coisas. Fizemos um erro, consertamos o erro, Schluss, acabou, vamos em frente. Fala, não é assim, não é assim. Então é só agora que você tem uma geração que está realmente pensando de uma maneira mais complexa como é que existem resíduos e repetições traumáticas que vão insistindo numa Ficou cultura. um entulho nazista. Ficou né? entulho, exatamente. Ótima Mas aí expressão. entra o Elon Musk e diz assim, vocês não têm que ter vergonha do que aconteceu. Está superado. Mais ou menos isso que ele diz. Então, mas ao fazer a que saudação interessante, nazista. né? Eu acho que essa é uma confissão assim muito
muito explícita. Não tem que ter vergonha. Eu acho que o fascismo, ele, do ponto de vista, né, da economia de afetos, ele vem assim à primeira cena quando, por exemplo, o neoliberalismo perde a vergonha. Você lembra que até 2008 você tinha um discurso de que, olha, vamos deixar o mercado, a mão livre, vamos deixar o mercado tomar conta da cultura, da educação, dos fundos de pensão, porque ela vai se autorregular. Aí chega lá no Lehman Brothers, chega lá no JP Morgan e os caras bancam, dizendo, não, aquilo lá que a gente está falando era bem assim. Se for para quebrar, a gente vai e salva. Agora, o que leva tanta gente no Brasil, aí eu vou voltar à pessoa, que é objeto da sua atenção principal como psicanalista, o que leva tanta gente a aderir a esse discurso irracional, não é? A aderir, acreditar, a colocar a própria vida em risco, que alguns se matam, como aquele cara lá diante do Supremo, né? Que se explodiu, aquele professor. Não, eu visitei os acampamentos em Brasília Militares. antes da... Não, os acampamentos que depois... Do lado dos militares. Depois invadiram lá o Congresso e tal. Eu fui para assistir a posse do Lula. Falei, eu quero ver como é que tá essa turma. E, de fato, estavam naquele clamor de sacrificial. Pois é, mas eu vou me entregar, eu vou... O indivíduo, o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas? Eu não falo só no Brasil. Tivemos nos Estados Unidos aquela invasão do Capitólio, ainda tem muita gente maluca. O que faz o ser humano se tornar isto? Quer dizer, perder a racionalidade, acreditar em contatos com discos voadores, cantar hino para pneu e negar vacina. Primeiro você tem um novo tipo de massa. Lembra as massas? As massas fora de controle, as massas regredidas, as massas que puxam o pior de cada um de nós. Tem outro tipo de massa, mas tem essa massa, só que na versão digital... Essa massa que ia ao Paulista, ouvir o pastor Malafaia e Bolsonaro, né? Essa massa é irracional. Isso não é Reich, é Adorno, é Freud, é Le Bon, isso tem uma tradição. Agora, é a massa. É o funcionamento de massa. Você pode estar sozinho lá no seu computador e estar funcionando com uma massa. Né? Mas eu pergunto individualmente, como é que esses cidadãos... É que individualmente você renuncia a si para funcionar em massa. Esse é um gesto que não é que aquela massa vai e te pega. Você dá esse passo. E você dá esse passo quando? Você acha que a sua vida é irrelevante. Você não faz diferença. Bom, basta você colocar um discurso em que só os especiais merecem viver, só as super pessoas merecem viver, os outros necropolítica, deixa eu morrer. Então, sensação geral de irrelevância. Sensação crescente de solidão. Você não basta estar entre outros, não basta ser um entre mais uns, você precisa ser especial. Especialidade vem com o quê? Vou procurar a solidão ativamente. Queima a ponte, destrói relações, manda os amigos pro brejo, e daí você termina... Briga com a família. Briga com a família, não precisa de ninguém. Aí você termina num estado em que... Como é que você vai fazer? Você vai se demitir e entrar numa massa. Terceiro ponto é que você, assim, enquanto, dizia o Reich, né? Alguém que se sente um Zé Ninguém. Não precisa ser um pobre, pode ser um cara que tem um cheat job, né? Pode ser um vice-presidente, mas que não apita nada, um grande funcionário, mas que não decide, que sente que ele não é ninguém no processo. Né? O que essa pessoa sonha? Participar de uma grande guerra, de uma grande epopeia, de uma grande viagem para a transformação do mundo. Daí você diz assim, o que você prefere? Você que não tem nada a perder, né? Essa grande viagem rumo ao Olimpo dos chapéus de alumínio ou o processo democrático em que você pode ganhar e perder, é lento, mas é uma construção que vai aos poucos e etc. E que a chance de você aparecer... Né? Isso, é mínima, é menor, né? Você precisa ter um certo
pendor burocrático, pelo menos suportar, né, o funcionamento administrativo, funcional. Quer dizer, você tem uma atraência erótica no fascismo. Ele oferece uma vida de verdade. Uma vida em que as pessoas de verdade tomam decisões de verdade e fazem o mundo acontecer e podem transformar as coisas. Né? Aí você está legal. E então, momentos de prazer imediato, né? Quase sexual, orgásticos no meio da massa, né? Aí tem esse outro lado, que é assim, para o meu prazer ser mais prazer, eu preciso, que nem Palmeiras e Corinthians, preciso ver o outro de fora, né? Então persegue tem que ver o outro destruído, né? Não basta eu gozar, tem que ver o outro na miséria. Então é perseguição sexuais, a questão Aí vem a trans, questão do ódio, né? Aí vem a questão do ódio, você pega isso, né? E diz assim, por que eu vou odiar alguém e, portanto, me fazer irmão de outros tantos? Porque esse alguém tem um gozo que não é o meu, não é exatamente o meu. É lógica, enfim, de condomínio, né? Que vai encontrando aí uma aceleração inusitada e falta de tratamento. Falta de tratamento. E é absurdo o processo... Falta de tratamento individual. Não. De políticas e de práticas que mitigam isso. Quer dizer, falta tratamento, faltam políticas... De mediação. Você vê o que está acontecendo na internet, você diz assim, olha, qualquer um que pega um carro, sai por aí, bate no outro, o que ele vai fazer? Autoescola, aprende a dirigir, volta para a escolinha. O que acontece na internet? Zero. Vamos pegar a educação brasileira, que passou um processo incrível de inclusão. Depois acabou com as classes especiais, colocou os autistas, aqueles que têm deficiência intelectual, todo mundo dentro das escolas. Super! Cadê a mediação? Cadê o acompanhante terapêutico? Cadê a escuta do professor? Como é que ele vai lidar com essa novidade? Deixa que a natureza marca. Cotas nas universidades. O mercado regula. O mercado regula, mas o mercado não vai fazer isso. E isso não é de graça. E isso tem um custo. E ninguém quer olhar. O mercado vai fazer o que eu vi esses dias que está fazendo, principalmente no interior do Brasil e no Nordeste. Uma presença intensa de uma força nefasta, terrível, chamada Brasil Paralelo. Que é o maior site hoje no Brasil. Esses caras estão fazendo releituras falsas, criminosas da história, dentro de escolas do interior do Nordeste. Financiados por grandes... chamam grandes mecenas dele, empresários e tal. Montam escola, dão livro de graça para estudar a história do Brasil. E conduzem essa releitura toda segundo seus interesses. A palavra, não, o título já diz tudo, Brasil Paralelo. Pensou, né? Abismo paralelo, não é o Brasil, é o Brasil paralelo, é o Brasil linha, que a gente aprende nas aulas de matemática. Mas, por exemplo, né? E esse é um processo que vem, que não chegou nesse nível agora. Quem é que, vamos dizer assim, confrontou isso politicamente? Quer dizer, olha, vamos fazer aqui uma arena ICL. Então o senhor vai dizer as suas tolices, o outro vai dizer outros argumentos, e a gente vai ter o quê? Reputar que o poder, a autoridade, para o juiz, vai estar lá, sei lá, na universidade, ou no direito, ou no jornalismo. Não. Universidade comprada. Não, direito é bom, é tudo da turma do Careca. Jornalismo, então, a Globo virou de esquerda. Comunista. Quer dizer, se destrói todas as mediações, né? O terceiro que está ali para regular, mediar, arbitrar, né? A contenda. Daí vem outra turma e diz, quero mais contenda, vamos lá para o pau. E às vezes vem para o pau com discussões absurdas. Eu me recuso a discutir com alguém que quer discutir o formato da Terra e dizer plana. Eu falo, você não discuto, nem considero o que você está dizendo. Mas sabe que eu participei de um programa sobre terraplanistas? Né? Não defendendo, mas o fenômeno, né? Teve encontros terraplanistas e tal. E no fundo você vê ali que são pessoas que estão sedentas por algum reconhecimento. Né? Elas não acreditam na terraplanice,
mas elas acreditam que elas podem ser reconhecidas como alguém que tem uma opinião contrária. Olha o lugar do especial. E a minha opinião contrária, por mais ridícula, por mais impossível que seja, me faz diferente e eu quero ser reconhecido nesse lugar. Né? Então, não é um problema que você saneia com mais ordem cognitiva, livros de astronomia. Não. É algo que depende de uma mediação em termos de lógica de reconhecimento. O que o senhor está querendo quando você coloca essa pauta? É isso mesmo? Estou querendo aparecer. Estou querendo. Então, essa seria uma Diz leitura. a professora Marilena Chauí, uma entrevista que eu vi recente dela com o Leandro Demore, nosso colega aqui do ICL, ela dizendo que as redes digitais, né, o que elas fazem é permitir que pessoas apareçam. E quem não aparece nas redes não existe. E a não existência é algo insuportável. Você tem que existir. Para você existir, você tem que aparecer. Para aparecer, ou você aparece porque você tem um pensamento interessante, lógico, avançado, né? Ou você fala asneira. Só que aí, se você se diferencia nesse sentido, né? No sentido do jogador de futebol, do criador, da exceção, você faz parte da elite. A gente também não gosta da elite. A gente não quer elite. Então você cria uma espécie de impasse, porque as pessoas não admitem serem tratadas como ninguém, e não deveriam mesmo. E a alternativa que tem não é se tornar alguém, é se tornar um super alguém. Um Pablo Marçal. Um Pablo Marçal. Não é? Ou seguidor de Pablo Marçal. Exatamente. Então, está faltando um capítulo nessa novela, né? Você seguir pensamento, né, ou seguir alguém, ter alguém como um certo guia, né, seja um mentor, seja no campo espiritual, por exemplo, o Leonardo Boff, para falar de alguém progressista, né? Ou o Júlio Lancelotti. Ou o Júlio Lancelotti, ou na filosofia, ou a Marilena Chauí, né, ou o Noam Chomsky. Estudo exige estudo, aprofundamento e tal, e você não vai brilhar nas redes. Mas se você seguir o Pablo Marçal e fizer uma loucura, né? Sim. Aí você aparece nas redes. Apareço, logo existo. Uma coisa muito interessante sobre loucura, e que tem que ver com as coisas que a gente estuda, né? Entre elas o fato de que agora a gente tem uma verdadeira indústria dos diagnósticos. Né? Diagnósticos se multiplicaram exponencialmente desde 73, quando começa a primeira reforma, né? Que expurga o sofrimento em estrutura narrativa, começa a olhar para ele em estrutura de lista, né? De signos que você tem para ter um diagnóstico de depressão, ou de ansiedade e assim por diante. Ou de burnout, né? Ou de burnout, que foi também descrito pela primeira vez em 73. Né? Então, você tem um arco histórico em que a indústria, vamos dizer assim, dos diagnósticos, ela foi ganhando e extrapolando, né, o nosso cotidiano, a ponto de hoje dificilmente tem um paciente que não chega medicado. Né? A questão é que a pessoa toma a medicação, mas não resolve. Né? Ela dá aquela garibada, aquele martelinho de ouro, mas não vai indo em frente. Chutagem, mas o pneu continua. O pneu continua ali, né? meio que mancando. Né? A gente tem aí um processo muito curioso, porque você patologizou quase tudo, menos a imaginação. Como assim? Não tem nenhum quadro hoje, né, em que alguém possa estar enlouquecendo, como acontecia no século XVI. O Cervantes, o Dom Quixote, Hamlet, todos eles estavam loucos porque é imaginação demais. Né? Vai para a Lua, o Ariosto, o Orlando Furioso. Hoje não tem. Você pode estar patológico porque pensa demais ou pensa de menos, porque tem mais vontade ou menos vontade, porque a tua fala não funciona, porque a memória não vai. Mas se você tiver imaginação de mais ou de menos, a única coisa que ficou de fora da loucura. Então a gente inverteu o nosso parâmetro, e a pergunta é, mas então onde foi parar a loucura louca imaginativa?
que era uma coisa até boa, né? Que era o clássico, claro. É o louco que pode... Visionário, né? Visionário, tem um fragmento de verdade que ele traz, é uma experiência trágica, mas ele fala com os deuses. A loucura na Idade Média era uma viagem, vamos dizer assim, de encontro com a verdade. A gente tirou isso e foi tirando a imaginação. Você até falou da que... Idade Média, eu lembrei da loucura de Francisco de Assis. Por exemplo, né? Larga tudo e vai Caterina de viver. Siena, E vai levar Cobre isso. Luz, tanto Vai faz. falar com os bichos, com os animais, mas tem uma claro. ética subjacente aí, né? Então, tem um uso, vamos dizer assim, criativo, genioso da imaginação, e tem outros usos melancólicos, perturbadores. A questão é que hoje a loucura imaginativa foi para a política. Não tem um que não diga. O que você me diz de Trump, de Erdogan, o húngaro, o nosso... Milley, cara. Milley, Milley. conversa com cachorros. O Conversa nosso com um cachorro que já morreu, que é pior. Bom, Porque cachorro vivo você ainda pode achar que é comum, porque já morreu. Né? pois é, e daí vem o pessoal dizendo, vocês estão patologizando a política. Não, não, porque não nos faltam categorias. Você pode dizer, um pouco assim paranoico e tal, histérico, mas a histeria também já foi abolida, e a paranoia caiu no último DSM de 2013. Portanto, é como se a loucura tivesse migrado para a política, e nós não podemos mais fazer nada a respeito. Palpite seu, você acha que o Milley realmente acredita que ele fala com o cachorro dele que morreu? Conan, né? Conan. Lembra? Conan o Bárbaro, Schwarzenegger. Será que... Schwarzenegger. Você acha do nosso tempo isso aí. Que ele acredita mesmo que houve... Ou ele faz isso sabendo que com isso ele vai atingir mais gente, ele vai aparecer mais. Estou falando desse tipo de comportamento. Tem estados intermediários de crença, né? Isso. De novo, O que a psicanálise diria de um troço? Que há estados intermediários de crença, porque tem coisas que você sabe e tem coisas que você gostaria que fosse, mas você sabe que não. Sob certas situações instrumentais, você acredita que é, ou que poderia ser, ou que, vamos dizer assim, já que está todo mundo acreditando, eu acredito também, ou como o Papai Noel. Você acredita em Papai Noel? Não, mas eu monto árvore, faço peru, troco presente. Claro que você acredita. Mas por que você acredita? As crianças, né? As crianças, a gente precisa fazer o rito para eles. Há crenças desse tipo. Como o escolhido pelo Trump para ser o ministro da Saúde, o Robert Kennedy Jr., né? É sobrinho do senador assassinado. Que é contra a vacina. É contra a vacina, mas descobriu-se, a prima dele denuncia, que ele próprio vacinou os filhos, em casa, escondido, mas dizia ser contra a vacina. Um ótimo exemplo de que o que a gente tem aí não é uma crença decidida, mas né? É uma evolução do cinismo. Lembra que há 10 anos a gente discutiu o cinismo na política? Agora virou isso aí. Eu acredito desacreditando, eu acredito para fazer um jogo, eu ameaço a China, se eles vierem eu crio lá a taxação extra, ameaço Colômbia, ameaço Panamá, superávit na minha crítica, e eu ajusto o meu sistema de crenças à conveniência, à constelação que eu criei com essa declaração, vamos dizer assim, pirotécnica. Eu sei muito bem que o Palmeiras não é o melhor time, sempre. Que agora nós estamos num momento de baixa. Galo, claro. Eu sei muito bem que melhor é o se Galo, não tiver um centroavante, nós vamos... Mas eu acredito que vai ganhar sempre, entende? Senão você não vai mais ao campo. Né? Agora, você acredita que isso que a gente vive hoje, toda essa coisa completamente louca de negação da realidade, de fake news, de retrocesso político, né, do ponto de vista da civilização, e seria possível estar acontecendo se a gente não tivesse a internet? Então, você tem neoliberalismo nesse estado patológico, vamos dizer assim. Você tem linguagem digital. Linguagem digital para o bem e para o mal, mas sem mediação da zica. Né? E o terceiro é, assim, modos de criação e transmissão do desejo, modos de crença, religiões,
como a gente investe, por exemplo, na educação, o que são as crianças para nós, o registro, vamos dizer assim, do reconhecimento do desejo para cada um. E isso entrou do desejo. Essa é por onde a gente tenta resgatar as pessoas aí do poço, né? E o seu desejo, lembra? O seu. Não, um cheeseburger. Não, peraí, vamos tentar de novo. O seu, o que é que você quer aqui nessa... Não importa, eu quero sobreviver. Não, mas o seu, tem que ter algum... Não, eu me entrego às hordas e massas e vamos para a guerra porque eu não quero pensar nisso. Né? Não sei se eu confundo, ajudo ou atrapalho, porque eu não sou um conhecedor disso, né? O jornalista acaba sendo especialista em generalidades, fala de um monte de assunto que ele não conhece profundamente, mas intui, né? Em 1930, né, Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização. Era mais ou menos uma antevisão do que a gente está vivendo, porque explica para mim o que é o mal-estar na civilização, segundo Freud. Aí é complicado. Sempre se dá uma aula, né? Não, é o texto mais lido dele, porque no fundo são vários desenvolvimentos, né? Tem um desenvolvimento sobre ética e felicidade, onde ele vai dizer ali quais são as técnicas que as pessoas usam para ser felizes. E a neurose é uma delas, e a psicose é outra delas, e a anestesia é outra delas. Bom, e o reconhecimento nas redes hoje é outra delas. É outra delas, exatamente. Né? Então você tem um capítulo muito importante, onde ele vai dizer assim, olha, tem algo que a gente precisa admitir que, vamos dizer assim, está além do que a gente pode curar, que é o nosso incurável. A gente morre, envelhece, tem doença, a natureza pega. Enfim, é muito importante reconhecer esse limite. Finitude, entendeu? Você não vai viver 70 séculos, mas a gente perde isso de dimensão. E o terceiro capítulo vai dizer assim, olha, estar em sociedade implica renúncias e acordos. Só que os acordos que a gente faz, eles geram mais insatisfação. Porque a tal liberdade de expressão a que se refere a extrema-direita não é liberdade de expressão para você cometer crime, para agredir o outro, né? E aí você entra em choque com os limites impostos pelas instituições democráticas. No fundo, qualquer valor decente, qualquer valor acordado, qualquer valor consensuado, ele pode se transformar em instrumento de opressão e crueldade. Né? Esse Freud vai dizer, amigo, não confia tanto, às vezes elas vão continuar imperfeitas. Agora, por onde é que a coisa aperta? E ela diz, tem a pulsão de morte e tem a pulsão de vida. E nós estamos sujeitos a essa dupla exigência. Eros e Tânatos. Eros e Tânatos, isso. Quando é que dá zica? Não é quando a pulsão de morte vai lá e ganha. Ou quando como o pessoal fez aí, né? Falou quando estava o Bolsonaro no poder, a pulsão de morte chegou ao poder. Não é quando isso acontece, é quando elas se separam. É quando pulsão de morte é uma coisa, pulsão de vida é outra. Sabe quando o bem é o bem e o mal é o mal? Esse é o perigo. Em geral, elas andam misturadas e demandam esforços de recomposição, reajustes, manobras, vamos dizer assim, de conserto, mas não cura. Quando você reconhece que ninguém é totalmente bom, nem totalmente mal. Isso. Pessoas são uma mistura. Eu sou bom e mal ao mesmo tempo. Né? Ou seja, você, o que está dizendo? Tratamento para idealização. Hoje, né, com linguagem digital, com retórica meritocrática, você tem níveis de idealização, parasitando educação de criança, carreira, expectativa de vida, que são criminosos. Né? Não, você acha que isso não tem consequência, mas isso tem consequência na moralidade das pessoas. O grande vilão de mal-estar é uma coisa chamada super-eu. E o super-eu é uma espécie de interiorização que a gente faz da lei, mas não é da lei do pai e da mãe, é da lei que você supõe que se aplica aos seus pais. A lei impessoal, vamos dizer assim. Que você cria a partir do seu avô, bisavô, que você interpreta. O que limita os seus pais? E você incorpora esse negócio e diz, isso aqui é a minha lei. O Freud vai lá e diz, a minha lei é uma zica.
A minha lei é a bondade em nome da qual mais maldade se fez do que em nome da própria maldade. O super-eu é um glutão que fica pedindo de você mais e mais resposta à culpa, e quanto mais você se entrega à culpa, mais culpado você fica. O super-eu é aquilo que te dá superpoderes para ser cruel, superpoderes para ser cruel consigo mesmo, o seu eu masoquista. O super-eu, vamos dizer assim, é uma encrenca civilizatória, né? E ela exige um certo respeito, né? O que a gente tem é o super-eu no poder, latindo. Em várias partes do planeta, né? Pior que isso, não é Sim, só aqui, né? Sim. Uma coisa que ela dizia sobre o super-eu que dá assim a cereja no bolo. Ela diz, o super-eu, ele só pode ser enfrentado pelo humor. Melhor maneira de você domesticar o bicho. Rir é o melhor remédio. Rir, ironizar, tomar distância, meditar, enfim, não pegar o bicho de frente, né? O que a gente tem aí nessa companhia da loucura contemporânea? São todos comediantes. Lazarensky, inclusive, são protótipos, né, de comediantes. Então, o super-eu encarnou, ela puxou para si até o seu antídoto, que é o humor. Né? E nós perdemos o humor. Totalmente. Né, como capaz de relativizar tudo, perdemos isso para ser usado em mentes autoritárias e violentas. Né? Vai postar uma coisa do tipo assim, ó, tô na dúvida, ou vou fazer uma ironia, ou vou dizer uma coisa para falar outra. Tá morto. Essa linguagem não admite ambiguidade, que é o que trata o super-eu. O resultado, ela vai vir pegar você, amigo. Vamos fazer autocrítica. E aí vem também a esquerda dos purificadores de alma. Aleluia! Denunciadoras de que você rompeu a doença infantil do comunismo, que você não é revolucionário o suficiente, porque você andou com essa pessoa, porque você falou aquela outra coisa. É a mesma coisa. Nós nos tornamos... É sinal trocado. É sinal trocado, mas nós somos purificadores de almas. Onde já se viu? A esquerda, que tem esse passado. Mas a esquerda, muitas vezes, tem muita gente que não consegue encontrar o outro. Chegar perto do outro, ouvir o outro, né? Sim, porque... E aí ele é contaminado exatamente por quem? A diferença mínima, o Freud tinha uma teoria sobre isso, o narcisismo nas pequenas diferenças. Você não concorda com a tese 11, só com a tese 12. Ah, não, você é um traidor. E isso faz com que a esquerda se torne essa, vamos dizer assim, constelação improvável de forças que podiam ser diferentes, mas agir em conjunto. Né? A gente perdeu a capacidade de agir em cunha, né? De agir instrumentalmente. É muita tática para pouca estratégia. Inclusive, politicamente, de não atuar mais nas bases. Né? Por exemplo. Você tinha as bases sindicais, Sim. as bases estudantis, as bases da Igreja Católica. Os movimentos sociais. Os movimentos sociais cada vez mais reclusos. Né? Onde você formava politicamente as pessoas. Eu vim de movimento do centro acadêmico, não entendia nada do universo político até cair lá e tentar fazer alguma coisa e aprender como é que funciona. Um DCE, vota, qual é a geografia, etc. As pessoas não têm não tem obrigação, vamos dizer assim, de se formarem politicamente se você não dá para ela espaços de participação, espaços de formação. Diante de tudo isso, você tem esperança? Você acha que total. Brasil e mundo, a gente vai conseguir sair desse atoleiro neofascista que toma conta de várias partes do mundo? Eu tenho a esperança, vamos dizer assim, sem otimismo. Porque é uma coisa que a gente espera dos nossos pacientes. Eu acho que eu já ouvi se não me engano, foi do Orânio Suassuna, que perguntaram se ele era pessimista. Ele falou, não, mas otimista. Ele falou, também não, sou realista e esperançoso. Eu sou um realista e esperançoso. Né? Não, porque, em geral, tanto o pessimista quanto o otimista, eles têm uma atitude simplória com o desejo, que é a seguinte, me paga, me dá alguma coisa para eu acreditar.
se você não me pagar alguma coisa, se você não me oferecer alguma coisa, eu não vou acreditar em nada. Daí eu vou ganhar, porque o pessimista sempre ganha. Sempre pode ser pior. Eu falei que ia dar o trem, eu falei que ia morrer alguém. Ela sempre se safa. E o otimista está se chantageando, está se expondo a uma posição de extorsão, em que ele só autoriza querer alguma coisa se o outro garantir o desejo dele. Pape. Não. Qual que é a atitude do bom palmeirense, né? E ela deseja incondicionalmente. Ela acha que é assim que a gente vai, é assim que a gente quer, e vamos vencer a crise climática. Não precisa ter ninguém outro pagando para você se engajar nisso, né? Como disse lá a Madre Teresa de Calcutá, quando fez uma conferência na ONU, uma pessoa fala, eu vou salvar os órfãos que estão lá na Índia. Não, você deixa os órfãos da Índia em paz, venha porque você quer. Se for para salvar o outro, nós estaremos perdidos. E essa é a mensagem da psicanálise. Pois é, mas aí é um palmeirense falando, muito corintiano vai ouvir e falar, não, esse cara não está dizendo... É a mesma cancelado. Coisa, tanto faz que eu seja no Palmeiras Atlético. Mas você então é um homem de esperança. Eu sou um homem de esperança, assim, e que eu sou conhecido por isso, uma pessoa assim meio alegre, às vezes bobo alegre também, mas eu tenho, de fato, assim... um certo sentido de contentamento e de agradecimento. A vida me deu... Sentido. Me deu muito mais do que eu esperava. Eu jamais imaginei que podia ser psicanalista. Professor da USP, então era... Graças à vida que me ha dado tanto. Deu demais. Eu consegui retribuir uma parte e estou aqui contente. E você se sente um pouco no dever de retribuir o que você ganhou aos demais. É só por isso que eu monto o canal, eu vou entrevista, escreve e tal. É esse sentido que eu escrevo sobre isso. Tem que ter um sentido, né? Esse é outro ponto. Desse jeito tem que ter um sentido, né? Porque, vamos dizer assim, ela tem que ter um sentido, mas você não precisa saber qual é. Você não precisa... Estava escrito nas estrelas? Não, o sentido ele é dado meio pragmaticamente. A cada dia, a cada passo. Porque você põe a coisa na cartola, você tira ali lá. Você cria ele para depois poder dizer estava lá desde o começo, né? Mas você só pode dizer isso depois. Você não pode dizer isso antes. Quiser dizer isso antes, está querendo que senta no colo do papo. Você está querendo doutrinar. Tá querendo que... Diga para mim que vai terminar tudo bem, vai. Não vai terminar tudo bem só porque a gente acha que vai terminar tudo bem. Tem que fazer outra coisa, né? Tem que ser eu sempre falo do esperançar do Paulo Freire, né? Tem que ser o esperança de quem procura construir isso, né? Que é uma coisa que a gente chama às vezes de engajamento, né? Às vezes de... A gente estava falando, por exemplo, um certo compromisso com o passado, né? O engajamento, você diz assim, mas de onde vem a força? Está devendo. Eu já vi aquilo, né? Eu já vi aquilo, não quero que aconteça de novo. Está em aberto, precisa pagar a conta, tem a dívida simbólica. Então, vamos lá. Um pouco como eu estava falando sobre a minha própria trajetória, né? Cada um tem uma dívida simbólica com os que nos antecederam. Seus pais, sua classe, sua família, sei lá, seu estado, seu governo. E o que você faz com isso? Não, depois uma hora eu vejo. Quando me aposentar, eu pago. Tem que ser sempre. Tem que ser sempre, não vai ser, né? Christian, muito obrigado. Dentro do tempo lógico que você gosta de Lacan. Você também gosta de Lacan, que eu sei, que já me contou deu uma aqui. Hora, né? Eu acho muito rico essa reflexão, mas são pitadas, né? Mas que permite a você que está aí, que vive aqui com a gente no ICL, na comunidade, a partir disso, pense, elabore, converse, para que a gente não seja tragado pela onda da burrice, do autoritarismo, né? Não é? Só conversando. Eu me lembrei um pouco minha avó dizia assim, né? Então por que as pessoas viravam fascistas? Porque a gente não aguenta uma conversinha. Sabe aquela conversinha? Sei.
É aquela conversinha que faz as pessoas se matarem de forma fútil nos bares da vida. Por causa de um pedaço de pinga. Obrigado, Christian. Foi um prazer enorme. Prazer o meu, querido. Fala, galera. A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.